Nós precisamos aprender a confiar que Ele trará justiça para as nossas vidas. Na verdade, é uma promessa maravilhosa em Isaías capítulo 61, versos 7 e 8, que está dizendo assim: em troca de sua vergonha terás uma dupla recompensa. Em troca de sua desonra e do opróbrio, o meu povo regozijará em sua porção, e na sua terra possuirão o dobro de tudo aquilo que eles tiveram um dia, e então a alegria eterna para sempre será deles. Pois eu, o Senhor, amo a justiça. Eu amo essas passagens. Elas me carregaram por muitos momentos difíceis, de esperar que Deus me redimisse de situações que eu sentia que eram realmente injustas. Você pode estar em uma situação agora mesmo e você se sente assim, maltratado. O clamor da sua alma é: isso não é justo. Mas quero lembrá-lo de: se você tiver uma atitude confiante, você verá Deus trazer justiça na sua vida. Então aproveite o programa de hoje. Diga: minha atitude não é um sentimento. A minha atitude é uma escolha. Você precisa dizer isso de vez em quando. Diga: minha atitude não é um sentimento. Minha atitude é uma escolha. Eu fui abusada na minha infância, então por muitos anos sentia pena de mim mesma. Depois que encontrei o poder do Espírito Santo em 76, realmente me tornei o que chamo de uma cristã séria, porque há diferença entre ser um cristão e ser um cristão sério. Em outras palavras, gastei muitos anos indo à igreja, vivendo pelas emoções. Eu realmente tinha certo tipo de amor por Deus, mas Ele certamente não era o Senhor da minha vida e, muitas vezes, Jesus é o salvador de alguém, mas não o Senhor deles. E pode haver pessoas assistindo pela televisão agora mesmo, eu sinto algo forte. Que há pessoas assistindo o programa agora mesmo e Deus está chamando você para um lugar mais profundo. E você precisa parar de apenas ir à igreja e tentar correr suas próprias vidas o resto da semana. Você precisa tornar para Ele, precisa fazer dele o Senhor da sua vida, não somente ser o Salvador. Você precisa ser sério, comprometido, dedicado, consagrado na caminhada com Deus. Então, quando eu me tornei uma cristã séria, Deus começou a lidar comigo sobre muitas coisas que não parecia ter lidado antes comigo, sobre priorizá-lo. Ele começou a lidar com essa atitude de autopiedade que eu tinha na minha vida. E porque eu tinha sido abusada, eu meio que esperava que todos os outros fizessem isso comigo. É espantoso como algumas vezes uma pessoa aqui nos machuca, então damos a outra pessoa ali a responsabilidade de nos pagar por isso. As mulheres fazem isso o tempo inteiro, os homens também, com certeza. Nos casamentos, esse homem me machucou, agora você tem que pagar. Não é justo que as pessoas... E qualquer hora que o Dave fizesse alguma coisa que não me deixava feliz, eu ia para o meu lado autopiedoso. Fui machucada na minha vida inteira. Eu já estava começando a ensinar um pouco publicamente, estava liderando estudos bíblicos em casa e tinha esse desejo real de ter esse ministério. Eu tinha esse chamado e Deus começou a falar comigo: você pode ter pena de si mesmo, pode ser poderosa, mas não os dois. Eu queria me levantar no púlpito e ser poderosa, mas por trás das cenas em casa eu queria ter pena e usar essa manipulação emocional para o que eu queria. Eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha uma escolha de me livrar daquela atitude de autopiedade, mesmo que houve muitas vezes depois disso onde eu senti pena de mim mesma. Ao invés de ficar em casa e chorar o dia inteiro, quando o David saía para jogar golfe, eu procurei fazer alguma coisa que fosse frutífera. Você tem que lutar contra essas atitudes ruins. Vocês estão aí hoje? Você não pode apenas esperar se sentir melhor, tem que lutar o bom combate da fé. Há pessoas aqui hoje que têm uma tendência natural de serem negativas. Algumas pessoas são mais inclinadas a serem positivas. Mas se você é mais naturalmente negativa, então você não pode esperar até que se sinta mais positiva. Você tem que lutar contra isso, você tem que reconhecer que essa é uma atitude que está impregnada em sua mente há muito tempo. São hábitos ou coisas do seu passado, ou o que seja. Você tem que lutar contra essas coisas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. E pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos todos subir mais alto hoje, para podermos confiar. Todos digam confiar.
Sabe, a confiança é o que capacita você a lançar os seus cuidados. A confiança é o que não vai deixá-lo se preocupar, estar ansioso. A confiança é o que não vai deixá-lo duvidar e tentar entender todas as coisas e ter respostas de coisas que você não tem respostas para dar. Um exemplo, eu me aventuraria a dizer que sem confiança você não pode ter alegria. Sem confiança, você não pode ter paz. Falando de relacionamentos pessoais, a confiança é o fundamento para que você tenha bons relacionamentos pessoais. Você tenta estar casado com alguém que você não confia. Ou tenta estar em um relacionamento com um amigo que você não confia. Isso vai ser muito, muito, muito difícil. Devíamos adotar e manter as atitudes que Jesus tinha. Ele definitivamente confiava. Ouça isso. 1 Pedro 2,22, ele não foi culpado de nenhum pecado, nem qualquer engano foi achado em sua boca. Ele não fez nada errado. Ele não disse nada errado. Quando foi revidado e insultado, ele não revidou ou ofereceu um insulto de volta. Quando foi abusado e sofreu, não fez ameaças de vingança, mas entregou-se a si mesmo àquele que fez todas as coisas conforme a sua vontade. Eu não sei o que essas escrituras falam com você, mas essas têm sido as minhas escrituras favoritas, literalmente por anos. Em todas as Bíblias que eu já tive, eu já gastei um monte delas. Eu as circulei, sublinhei e marquei, coloquei estrelas em volta, porque eu era definitivamente uma pessoa que precisava confiar a mim mesma, a Deus, e também tudo na minha vida. Eu precisava confiar em Deus, porque eu não estava feliz. Sabe, você pode ser um cristão e não ser feliz. Você escolhe o cristianismo, mas também você vai ter que escolher viver um estilo de vida que permite você ser feliz. Confiar em Deus. Esse é o nosso chamado. Confiar em Deus em todo tipo de situação. Primeiro de tudo, a Bíblia disse que Jesus não fez nada errado, ainda assim ele foi revidado e insultado. Nós temos um problema aqui. Eu não fiz nada de errado, por que estou sendo tratado dessa forma? Isso não é justo, eu não fiz nada de errado. Sabe, quando as pessoas não estão nos tratando direito e sabemos que fizemos a coisa certa, a única resposta real que precisamos ter a isso não é eu vou revidar, eu vou tratá-lo da forma que está me tratando. Precisamos dizer, Deus, eu confio em Ti. Eu tive um tempo difícil para me submeter a uma autoridade masculina porque eu fui maltratada pelos homens. E me lembro quando Deus estava lidando comigo tão fortemente sobre confiar no Dave e me submeter ao Dave e fazer as coisas que ele me pedia que fizesse. Eu estava com tanto medo disso que eu realmente me submetesse a alguém, ou mesmo desse a alguém a ideia de poder ter autoridade sobre mim, eu acabaria sendo abusada e maltratada. Isso era um medo impregnado na minha vida, do meu passado, que eu não deixei o Dave quebrar, o qual na verdade não era justo com ele, porque ele não estava sendo mal comigo, ele estava querendo ser bom para mim, mas eu não sabia como abandonar e confiar. Me lembro um dia quando Deus estava lidando comigo sobre submeter a mim mesma a Ele em algumas áreas, e apenas disse, Deus, como o Senhor pode me pedir para confiar nele depois de tudo que o Senhor sabe que eu passei? Eu me lembro em que lugar estava da minha casa quando Deus disse assim para mim. Ele disse, eu na verdade não estou pedindo a você que confie no Dave. Eu estou lhe pedindo que confie em mim com o Dave. Estou lhe pedindo que confie em mim. E que mesmo se o Dave tentar não tratá-la direito, eu vou lidar isso com ele. E no final vou fazer com que tudo se acerte. Mesmo que alguém nos maltrate, olha, vou lhe falar, você não vai passar por essa terra sem ser maltratado. Quero que você receba esta revelação hoje. A vida não é justa. A vida não é justa. Se você está esperando que tudo seja justo, você vai ficar chateado o tempo todo. Não foi justo para Jesus pagar pelos nossos pecados na cruz. Não foi justo para ele, que não fez nada de errado, ser tão maltratado. Eu acho que um dos remédios mais difíceis para encolhermos na vida é se pensamos que somos pessoas legais que merecem esse tipo de tratamento diferente. Então, quando não recebemos isso,
a primeira coisa que sai da nossa alma é: não é nada justo. E isso não está certo. Você pode estar certo sobre isso, talvez isso não seja justo. Mas só vamos ter algo precioso trabalhando ao nosso favor se nós nos segurarmos a isso. Deus prometeu a nós justiça. Justiça. Este é um dos seus traços de caráter mais fortes. Deus é um Deus de justiça. A palavra justiça significa tomar o que é errado e fazê-lo certo. Então, quando você é maltratado, Deus disse você confiar em mim. E a chave é se você confiar em mim, se não confiar em Deus e tentar alcançar a recompensa por si próprio. Aqui está o ponto. Se tentarmos tomar conta de nós mesmos, então Deus vai se afastar e deixar-nos acabar. Vocês estão aí? Quando tentamos tomar conta de nós mesmos, então Deus apenas diz: ok, você pode ir em frente. Você vai se cansar. Isso leva mais tempo para algumas pessoas do que para outras. Algumas são mais fortes. Eu, por exemplo, posso ir em frente por um bom tempo. Posso prosseguir assim por um tempo, fazendo as coisas do meu jeito. E se isso não funcionar, vou tentar outro. E se não funcionar, vou tentar outro. E se não funcionar, vou tentar de novo. Tenho certeza que eu, quando era criança, era um daqueles bebês que eu dizia: eu faço eu mesma, eu faço eu mesma, eu faço eu mesma. Você não ama quando seus filhos colocam o sapato do lado errado e as roupas do lado avesso, mas querem fazer isso por si mesmos? Amém? Lance seus cuidados sobre ele. A Bíblia diz: pois ele tem cuidado de vocês. A mensagem aqui é que se você não lançar o seu cuidado sobre ele, ele não vai cuidar de você. Então, somente quando confiamos que Deus pode, ele trabalha a nosso favor. Confiar em Deus é o que abre a porta para Deus trabalhar. A fé é o que faz Deus trabalhar. O medo é o que faz Satanás trabalhar. Quando nos movemos e tentamos cuidar de nós mesmos, estamos operando em medo, não operando em fé. Eu não estou dizendo que você nunca fala por si mesmo, não estou dizendo que você nunca vai procurar alguém para dizer: não acho que isso esteja certo, eu não acho que isso seja justo. O que eu estou falando é quando você pode dizer que entrou nas obras da carne e está tentando fazer algo acontecer que Deus não está naquilo. Amém? Não há nada errado se eu sentir quando algo está errado entre eu e Dave, não há nada errado em eu falar sobre isso com ele, mas se ele virar as costas e eu puder dizer que não está recebendo isso e logo depois estamos brincando e tentando argumentar, o que eu costumava fazer anos atrás era continuar, até que tínhamos uma guerra de 5 dias. E mesmo assim nada mudava, exceto que eu tinha dor de cabeça, dor na barriga, dor nas costas, dor no pescoço e não dormia por 5 dias. A única coisa decente que eu conseguia nessas discussões é que, na verdade, eu perdi alguns quilos, porque eu sou do tipo que, quando estou com raiva, não quero comer. Alguns de vocês podem ser o oposto e quando você está chateado, você quer comer tudo que está na sua frente, então é muito ruim você discutir. A coisa que aprendi ao longo dos anos é que se não gosto de algo que está acontecendo com seja quem for, ou seja o que for, sabe? Posso procurar aquela pessoa e dizer: olha, eu não acho que isso esteja certo, eu não acho que você devia fazer isso. Posso te dizer: graças a Deus, eu aprendi que quando as discussões começam, quando eu começo a me sentir resistente, e sei que não estou chegando a lugar nenhum, que a cada momento estou tornando as coisas ainda piores. Vamos, alguém está tendo uma revelação aqui hoje? Que você não chega a nada e tudo que você faz ou diz, pior ainda se torna? É aí quando precisamos ser sábios o bastante para dizer: ops! Isso é uma coisa que só Deus pode cuidar. Se você for esperto, você vai logo orar: Deus, me ajude a calar a boca, a calar a boca. Preciso de ajuda para calar a boca. Isso não é uma coisa natural para mim. Amém? Eu tenho que orar: ok, Deus, posso dizer isso não está indo na direção certa, me ajude a calar a boca, me ajude a calar a boca. Então eu tenho que orar a Deus para me ajudar a perdoar, eu tenho que orar para que Ele me ajude a não chatear, por causa de todas aquelas coisas que você sente, mas você não pode viver pelos seus sentimentos. Colocamos nossa confiança em Deus e dizemos: Deus, eu creio que o Senhor vai trabalhar nisso. Eu creio que o Senhor vai acertar essas coisas. Uma das vezes que é difícil confiar em Deus é quando pensamos que vamos sofrer. Abre Lucas 22. Confie, eu só quero que, seja o que for, depois que acabar, que você for embora para casa,
A mensagem principal para você entender seja: viva com uma atitude de confiança. Primeiro de tudo, confie em Deus, mas em segundo, não vamos ficar desconfiados das pessoas. Nem todo mundo está lá para nos pegar. Eu não sei como você foi criado, mas eu fui ensinada a ser desconfiada. Eu ouvi isso um monte de vezes. Você não pode confiar em ninguém. Ninguém é bom. Se eles estão esperando fazer isso para você, é alguma coisa que eles querem. Fui ensinada que todos tinham uma intenção escondida. Fui ensinada a ser negativa e amarga e crítica e desconfiada, e isso me tomou uma vida inteira para eu superar. E tenho que confiar pela fé, e tenho que voltar ao que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. Nunca, nunca deixe de esperar, de sempre crer no melhor. Eu vou te dizer uma coisa: se Deus não cresce no melhor de cada um de nós, nenhum de nós teríamos um relacionamento com Ele agora. Deus não olha para a forma que nós somos, Ele crê que se Ele coloca fé e confiança em nós, podemos mudar. Muitas vezes a razão pela qual as pessoas em nossas vidas não mudam é porque queremos que sejam mudadas, mas na verdade não esperamos que elas mudem. E convencemos que a atitude delas é que não as deixam serem mudadas. Eu, na verdade, creio que muitas vezes as pessoas chegam ao que você está esperando. Amém? Eu descobri nas pessoas que têm dons que se eu colocar uma demanda sobre aquele dom, ele vai começar a funcionar. Podemos literalmente colocar uma demanda no melhor de uma pessoa e deixá-la saber: olha, eu estou esperando o melhor de você, cremos que você vai fazer o seu melhor, confiamos em você. É assim que muitas pessoas voltam para a vida. Mas quando as pessoas se sentem como você não confia nelas, você está esperando que elas cometam um erro e está desconfiando, isso as fecha totalmente. Lucas 22. Veja que maravilhosa verdade encontramos aqui. Lucas 22, 42. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pense nisso. Jesus sabia o que iria passar e sabia quão doloroso isso iria ser. Ele sabia que o cálice era um cálice de sofrimento. E ele não queria passar por isso. Ele disse: Pai, se for da tua vontade, não me faça passar por isso. Mas eu vou confiar em ti o bastante para que, se eu tiver que passar por isso, a tua vontade seja feita. Toda vez que dizemos a sua vontade seja feita, é uma afirmação de confiança, é uma afirmação de nos liberarmos para Deus e dizer: Deus, eu creio que mesmo que isso seja difícil, o Senhor com certeza fará isso cooperar para o meu bem. De alguma forma isso vai cooperar para o meu bem. Deixa-me falar algumas coisas aqui que muitas pessoas não pensam a respeito. O que Jesus passou e o sofrimento que passou não foi para Ele próprio. Ele fez isso por nós. Me escute. Se você quiser realmente ser usado por Deus, não perca o que eu vou dizer aqui. Vai haver tempos onde Deus vai pedir para você passar por alguma coisa difícil e nada tem a ver com você. Isso é para outra pessoa. Eu creio que o que o meu marido passou nos seus primeiros anos comigo, quero dizer, Dave compartilha que costumava sair de carro e só chorava porque não tinha ideia do que fazer comigo. Eu estava bagunçada. Você não pode passar por 15 anos de abuso sexual e não estar com a vida totalmente bagunçada. Eu não sabia o que estava errado comigo. Ele não sabia como me ajudar. Não sabia como me ajudar, mas ele creu que Deus falou com ele para se casar comigo. Tínhamos uma conexão sobrenatural. Eu não sei se você sabe, mas Dave e eu tivemos 5 encontros e nos casamos. Costumo dizer que Deus o fez casar comigo antes que pudesse pensar no que estava errado. E o Dave foi lá de frente da minha casa e deu uma olhada em mim. Ele me achou bonita e então ficou me olhando. Eu estava lá fora lavando o carro da minha mãe com shorts curtos e ele pensou: ela é mesmo muito bonita. Então decidiu flertar comigo e disse: Ei, quando você acabar de lavar o seu carro, você lava o meu? Eu disse: se você quiser um carro lavado, lave você mesmo. Ele contou isso, ele disse: a coisa que se moveu dentro de mim, ele disse: eu senti isso no meu espírito. Essa é a mulher para mim. Eu disse: ele deve ser louco ou está sendo levado pelo Espírito Santo, um dos dois. Tivemos 5 encontros e nos casamos. Depois de 3 semanas, o Dave olhou para mim e disse: o que é de errado com você? Eu não sabia que estava errado comigo. Mas, e se ele tivesse pulado fora no primeiro ano, no segundo?
Você acha que ele não teve que confiar em Deus? Ele teve que confiar em Deus. Que se ele continuasse fazendo as coisas certas, então eu mudaria, eu ia à igreja com o Dave. Estava fazendo um certo esforço, mas eu estava tão machucada na minha alma. Posso te falar uma coisa? O sofrimento que o Dave passou foi em grande parte pelas pessoas que eu ministro hoje. Não teve nada a ver com ele. Seu sofrimento não teve nada a ver com ele. Foi para que Deus fizesse uma obra em mim. E então eu estivesse aqui hoje testemunhando do passado para encorajar as pessoas hoje. Oi, você vai conseguir. Você pode perdoar, você não precisa ficar amargurado, você não precisa ficar ressentido, mas alguém teve que sofrer para trazer para você o que você está recebendo aqui hoje. É com muita simplicidade que eu quero falar isso com você. Confie em Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, confie em Deus. Ele tem muitas provas de ter sido fiel às suas promessas. Deus é bom e Ele tem um bom plano para a sua vida. A sua confiança é sua para você fazer o que quiser. Você pode colocar a sua confiança em si mesmo, em um amigo, na conta no banco, na sua educação. Mas eu sugiro fortemente que você coloque a sua confiança em Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, sejais balanceados. Pois o vosso adversário, o diabo, está rungindo como leão buscando a quem possa devorar. Se olharmos direito para essa passagem, ela está dizendo que quando Satanás encontra alguém que esteja fora de equilíbrio, ele tem uma brecha na vida deles. Para lhes trazer destruição, digam equilíbrio. Outra vez, equilíbrio. Quantos de vocês admitem que o equilíbrio para você, muitas vezes, seja algo difícil de manter? Você sabe por quê? Porque a carne, que está cheia de excessos e extremos, é o playground do diabo. O diabo não se importa se não fazemos bastante de alguma coisa ou algo demasiadamente, contanto que continuemos desequilibrados. Eu acho que podemos perder o equilíbrio em todas as áreas. Acho que as pessoas podem perder o equilíbrio em dar. Você pode estar dando para todo mundo sem estar suprindo as necessidades da sua própria família e filhos. Eu conheço um homem que até hoje está amargurado com a igreja, porque enquanto estava crescendo, seu pai era tão religioso que ele acabou dando praticamente tudo o que ele tinha para a igreja e seus filhos passavam necessidades. Todo mundo precisa dar e fazer o que a palavra diz. Todos precisamos obedecer a palavra e caminhar mais uma milha. Sou a favor de dar, para falar a verdade. Eu tento praticar um estilo de vida de dar, então dizer isso certamente
Não estou falando para ninguém não dar, mas tem pessoas que perdem o equilíbrio em todas as coisas. Todas as coisas, desde comer, de não dormir, de dormir demasiadamente, não limpar a casa ou tentar mantê-la tão limpa que ninguém pode morar nela e por aí vai. Compreendeu? Precisamos encontrar equilíbrio. Posso garantir que tem pessoas aqui hoje tem mulheres aqui que não cuidam de suas casas da forma que deveriam cuidar. E tem outras pessoas que são tão fanáticas que você deixa isso controlar você e todos os que estão ao seu redor. Eu já fui assim. Eu limpava minha casa do chão ao teto todo dia e ninguém podia sequer viver nela. Toda vez que as crianças tiravam os brinquedos da caixa, mandava colocá-los lá. Iam bagunçar a minha casa. Mas se eles não estivessem fazendo nada e estivessem me irritando, eu dizia, vá brincar. Então eles pegavam os brinquedos e eu dizia, vá guardá-los. Amém? Bem, eu falei uma coisa da última vez que eu quero relembrar, porque eu creio que é uma afirmação poderosa que Deus me deu. Quando uma verdade é apresentada como verdade única, ela pode se transformar em engano. Ou quando uma verdade é apresentada como toda a verdade. Olha aqui, uma coisa pode ser verdadeira, mas pode não ser a única coisa verdadeira. É verdade que eu preciso ser uma esposa submissa. Como também é verdade que o meu marido precisa me amar da forma que Cristo amou a igreja. Bem, se alguém prega só o que a mulher deve fazer e não prega aquilo que o homem deve fazer, então você não encontrará muitas mulheres querendo fazer a parte delas por muito tempo. Eu sei que muitas mulheres iam gostar disso. Nós tivemos uma mensagem sobre submissão que veio através do corpo de Cristo um pouco depois que eu fui cheia do Espírito Santo e uma grande mensagem sobre autoridade e cuidado. Devemos ensinar sobre submissão. Um dos meus estudos, se eu já fui tão longe, é qual é o equilíbrio na submissão às autoridades. Porque isso é equilíbrio. Nos nossos dias nós temos uma rebelião muito marcante e ninguém quer que alguém lhe diga o que fazer. Isso está fora de equilíbrio, está causando problemas na vida das pessoas. Deus estabelece algumas autoridades porque nós precisamos delas. Precisamos. A segurança em se colocar debaixo de uma autoridade colocada por Deus e torna a sua vida mais fácil, deixando as pessoas que precisam ser responsabilizadas pelas decisões tomadas. Se for além do equilíbrio, a submissão se torna manipulação e controle. E assim vai para o outro extremo. Durante esse fim de semana todo, eu pretendo te ajudar a encontrar equilíbrio em algumas áreas. Para muitas pessoas, Deus lhes dá uma mensagem. E talvez seja uma mensagem que elas tenham unção para pregar. Deviam estar pregando a mensagem, mas elas não podem agir como se fosse a única mensagem. As pessoas têm um chamado em suas vidas. Muitas pessoas que são chamadas como missionárias acham que todos deviam ser missionário. E o intercessor acha que todo mundo devia ser intercessor. Precisamos ter equilíbrio. Até onde eu sei, eu sou uma ensinadora. Palavra. O líder de adoração vai cantar o tempo todo. Bem, nós precisamos reconhecer que existe mais do que a nossa parte. As pessoas que têm um chamado em suas vidas precisam reconhecer que existe mais chamados e precisam aprender a apreciar o chamado na vida dos outros. E não subestimar as pessoas porque elas não estão fazendo a mesma coisa que você. Eu conheço pessoas que costumam pensar que dificilmente você é cristão se não estiver intercedendo 4 horas por dia. Mas olha aqui, esse é o chamado na vida delas. E quando nós somos chamados a fazer algo, existe graça para fazer isso. E o que é quase impossível para os outros é fácil para você. Não tem problema nenhum para uma pessoa assim, porque ela é ungida a fazer isso. Eu não tenho problema em fazer o que eu faço. Eu não preciso ficar pensando o que vou falar. Eu não sei o que vou dizer a seguir e não fico incomodada com isso, porque eu só abro a minha boca e as palavras saem. Se alguém que não foi ungido para isso viesse aqui em cima e tentasse fazer isso, seria um pesadelo para eles. Sabe o que eles estariam pensando? Quando isso vai acabar?
As pessoas me falam, como você consegue falar por 1 hora sobre alguma coisa? Quer dizer, eu não passei daquele ponto ali ontem à noite. Porque eu tenho unção para isso. Aprenda a apreciar o chamado na vida de todo mundo. Não pense que você tem a torta completa, porque nós não temos, somos partes de um corpo. Amém? Todos partes de um corpo. Todas as denominações, todo esse ciúme, pessoas contra pessoas. Bem, você não acredita no que eu acredito. Posso lhe dizer uma coisa? Eu não acho que nenhum de nós esteja 100% certos. Porque o homem se envolve, e muitas das doutrinas das igrejas são doutrinas criadas pelo homem. Muitas vezes, quando as pessoas não estão experimentando alguma coisa, então elas escrevem uma doutrina dizendo que ninguém mais pode. Nós começamos ontem com a história de um exemplo de como algo pode ir a um extremo e para o outro e ser um grande problema. É um problema viver pelos sentimentos, como também é um problema negar a existência dos nossos sentimentos. Tivemos um tempo ontem onde falamos sobre sentimentos e como, às vezes, precisamos ministrar os nossos sentimentos. Deus nos deu emoções. Só porque nós andamos pela fé não quer dizer que devemos agir como se não sentíssemos nada. A próxima área que eu quero mencionar com você é sobre a confissão positiva. É sobre falar com fé. Porque nós precisamos ser positivos. Nós devemos falar com fé e não dizer coisas negativas, mas nós não podemos negar a existência das circunstâncias. Ou inventar uma mentira para as pessoas quando elas perguntam algo. Alguém está espirrando, tossindo, com os olhos lacrimejando e você percebe que ele mal consegue respirar e você diz, oh, desculpe, você está resfriado ou gripado? Oh, glória a Deus, não, aleluia, não estou doente. Sabe de uma coisa, as pessoas acham que você é louco? Estou dizendo que isso é loucura, principalmente se for alguém que de fato não entende. Sabe o que é acreditar na cura? Eles vão pensar que você é realmente louco e vão deixá-los completamente confusos. Nós precisamos aprender a como apresentar uma situação negativa de uma maneira positiva. Eu quero que você ouça isso. Precisamos aprender a apresentar uma situação negativa de uma forma positiva. Em outras palavras, você pode dizer, o meu corpo está um pouco para baixo agora, mas eu estou dizendo, eu creio no poder de Deus para curar e creio que o seu poder de cura está operando em mim e eu acho que estou ficando cada vez melhor. Existe uma maneira de falar sobre as coisas sem parecer que você está tão separado que ninguém pode falar nada com você. Eu já tive pessoas que me procuraram para se aconselhar, se sentando e se recusando a me contar o problema deles porque eles não queriam falar sobre isso. Eu estou falando a verdade. Bem, eu não leio as mentes. Eu não quero ser negativo. Eu não quero falar qualquer coisa e abrir uma porta para o diabo. Eu não aguento quando alguém se apega a um ensinamento e ela acaba o levando a tais extremos que prende as pessoas. E isso as coloca debaixo da lei e as faz se sentirem com medo de tomar qualquer passo, senão elas podem fazer a coisa errada. Alguém aqui se identifica com o que eu estou dizendo? E para ser honesta, às vezes, mesmo quando o pregador não esteja indo para o lado extremo, porque a natureza da carne é ir para o lado extremo, nós sempre acabamos indo para o extremo. Principalmente se for alguma coisa que nos leva a testemunhar. Talvez Deus te convença que você tem problemas com a boca, então você ouve alguém pregar sobre problemas com a boca, e você não precisa ser negativo o tempo todo. Bem, talvez eu estarei falando sobre a boca. Provavelmente não agora, mas eu vou voltar a falar sobre a mente, a boca e como permanecer balanceado em seu pensamento e quando eu ponderar sobre uma situação pode se tornar preocupação e ansiedade. Lançar os seus cuidados significa lançar toda a sua responsabilidade? Precisamos ser equilibrados em nossas vidas. Então, quando eu falo sobre a boca, eu estou falando a respeito de não falar muito. Está errado falar demais, mas também está errado falar muito pouco. Eu não gosto de ficar perto de pessoas que abrem a boca o tempo todo e você nunca consegue tirar uma palavra direta e a maioria do que elas estão falando não faz nenhum sentido. Mas também eu não gosto de ficar perto de alguém que não fala nada.
Porque assim eu sinto que estou trabalhando o tempo todo, que estou com elas, tentando desenvolver um tipo de relacionamento. Eu normalmente acabo não querendo ficar perto de pessoas assim, porque eu não quero que a responsabilidade seja só minha de manter tudo funcionando o tempo todo. Mas todo mundo pode me ouvir falar sobre quem falava muito, que agora não fala muito. E eles puderam decidir, certo? Chega. Eu costumava fazer esse tipo de coisa nos primeiros dias da minha caminhada com Deus. Eu tinha um problema com a boca. Provavelmente o pregador em algum momento da vida já teve um problema com a boca. Porque o seu maior dom pode ser também a sua maior fraqueza. Amém? Você pode ter um dom de misericórdia, mas você pode ir tão longe com isso que esquecerá de lidar com situações da vida que precisam ser resolvidas. Você pode dar para as pessoas até chegar ao ponto delas serem inabilitadas, nunca sairão de suas vidas bagunçadas e nunca começarão a cuidar de si mesmas. Então vamos, isso não é uma coisa boa. Se não pudermos pelo menos encontrar o equilíbrio. Nós temos pessoas no escritório que têm o dom de misericórdia. Vou te falar uma coisa, eles poderiam dar o ministério todo para todo mundo que liga para cá e tem uma necessidade. Se nós não tivéssemos algumas pessoas que andam um pouco mais na lógica e no bom senso, assim como ajudar as pessoas, elas querem saber se essas pessoas precisam de ajuda. Ou se elas estão estão vagando de lugar em lugar, só pegando o que as pessoas que trabalham duro têm. Paulo, na igreja primitiva, eles não viviam assim. Existiam algumas características para definir uma verdadeira viúva. Se alguém era realmente viúva, então a igreja cuidava dela. Se ela não fosse uma verdadeira viúva, então não sei o que fazia. E ele diz que quem não trabalha não come. Nós perdemos o equilíbrio com essa coisa de cuidar de todo mundo. Sim, eu quero ajudar o pobre. Nós gastamos muito dinheiro para ajudar o pobre. Nós queremos ajudar o pobre, mas parte da ajuda ao pobre é ensiná-lo a não permanecer pobre. Não é só alimentá-lo e fazer tudo por ele. O ministro veio me falar, nós estávamos conversando e ele disse uma coisa que eu gostei muito. Ele disse, sabe, muitas vezes quando as pessoas dão, elas não estão dando para os pobres, elas estão ajudando a si mesmas a se sentirem melhor. A se sentirem mais espirituais, porque ele disse a verdade, se você só dá ao pobre e você não os ensina como sair da pobreza, você não lhe deu nada. Na verdade, tudo que você fez foi resolver o problema dele mais um dia. Todo mundo diga equilíbrio. Antes eu via mensagens sobre manter a sua boca fechada. Então, eu tomei uma decisão. Chega, glória a Deus, não vou abrir minha boca amanhã. Não arrumarei nenhum problema porque eu não vou dizer nada. Ou se o Dave me corrigisse, você não devia dizer isso, você devia, sabe, você devia, é como, ok. Sempre eu. Bem, eu vou consertar, não vou falar nada. Essa é uma maneira carnal, humanística de consertar nossos problemas. Se estamos sem equilíbrio, então agora nós vamos consertar isso indo para o outro extremo. Então eu acordava no outro dia e não conversava com ninguém. Se alguém dissesse alguma coisa, eu respondia, Então se passava algumas horas e alguém me dizia, qual é o seu problema? Então isso me deixava irritado e eu pensava, chega! Se eu fizer isso, eles não vão gostar de mim. Se eu fizer aquilo, eles não vão gostar de mim. Ninguém gosta do que eu estou fazendo. Tudo sou eu. Não faço nada direito. Depois eu comemorava uma festa de autopiedade e depressão. Eu estava neste ciclo por anos na minha vida. Até que finalmente eu descobri, sejais bem equilibrados, pois o vosso adversário, o diabo, ruge como leão buscando a quem possa devorar. Todo mundo diga equilíbrio. Quantos aqui de vocês podem se lembrar de alguma área em sua vida que provavelmente esteja fora de equilíbrio? Olha só, Deus enviou o grupo certo para o lugar certo na hora certa. Em Romanos 4,17 diz que nós temos um Deus. Bom, vamos dar uma olhada lá, Romanos 4,17. Romanos 4,17, como está escrito, eu te fiz o pai de muitas nações. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, que dá vida ao morto e fala das coisas que não existem, como se todas elas já existissem. Então está dizendo que mesmo antes que Abraão se tornasse o pai de muitas nações,
Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Toda vez que alguém dizia Abraão, eles estavam dizendo, você é o pai de muitas nações. Também tinha Sarai, que era estéril. E Deus falou para ela que ela ia ter um filho, e ele mudou o nome dela para Sara, que significa princesa. Os nomes significavam mais para as pessoas daquele tempo do que agora. Meu nome significa pequena pregadora com espírito alegre. Meu primeiro nome não é Joyce, é Pauline. Paulo foi um pregador e ele era pequeno e escreveu as epístolas paulinas. Deus me mostrou isso através de um livro de nomes, que Pauline significa pequena. Paulo foi um pregador, então muitas pessoas dizem significa pequeno pregador, e meu nome Joyce significa espírito alegre. Nosso Deus é um Deus tremendo. Todas as coisas que estão na palavra de Deus, todas as promessas de Deus, nós podemos, por direito e legalidade, pela palavra de Deus, podemos trazer essas coisas à existência e podemos alcançar no reino espiritual o que nós não podemos ver, e assim podemos alcançar as promessas de Deus com as palavras da nossa boca e profetizar isso à existência. Você as traz à existência. Definitivamente, essa é uma verdade que você recebe e que você fala. Se você continuar dizendo, não consigo nada, ficará quebrado a sua vida inteira. Se você continuar falando bem, nunca vou me casar, provavelmente nunca vai se casar. Toda vez que eu me caso, eu arrumo um idiota, bem, prepare-se para mais um idiota. Sério, você precisa vigiar o que fala. Temos que ter cuidado. Ezequiel nos diz, profetiza aos ossos secos. Profetize a palavra de Deus sobre eles. Você não pode sair clamando por algo que não está na palavra de Deus, mas se alguma coisa estiver na palavra de Deus, você tem o direito de falar isso sobre a sua vida e você faz isso com fé. Mas agora, não queira fazer isso no meio de um monte de incrédulos. Faça sua confissão em particular. Anos atrás, eu fiz uma lista de mais de 100 confissões. Nenhuma delas era verdadeira na minha vida até então. Eu falei sobre como eu andava em amor, como eu era doce, como eu tinha tantos compromissos para pregar, e na época eu não tinha nenhum compromisso. Ninguém jamais tinha me chamado para pregar. E agora nós temos centenas de oportunidades a cada mês que nós não podemos nem aceitar todas, porque somos tão abençoados que não fazemos nossas próprias conferências. Eu disse que todos os meus filhos estariam casados com alguém nascido de novo, cheio do Espírito, e que todos trabalhariam no ministério. Hoje isso é verdade para cada um deles. Para todos eles. Existem coisas reservadas no reino espiritual que nós não estamos proclamando. Quando Deus criou tudo que nós vemos, Ele fez isso com palavras. Deus disse, haja luz, e então houve luz. Deus disse. Quando Jesus foi tentado por Satanás, e ele estava lutando contra ele no deserto, quando Satanás trazia uma tentação, Jesus dizia, está escrito. Está escrito. Satanás precisa se dobrar a isso. Mas o outro extremo aqui é, se nós falamos as coisas positivas, declaramos as coisas que não existem como se existissem, significa que se eu tiver um problema na minha vida, eu tenho que recusar o fato de que eu tenho esse problema? Significa que eu não posso compartilhar meu problema com ninguém? Isso significa que eu não posso pedir oração pelo meu problema? Não, não significa nada disso. Mas eu posso dizer, existem alguns fatos. Isso é um fato. Tenho dor nas costas, este é outro fato. Meu filho está nas drogas, mas a verdade que está na palavra de Deus diz que todas essas coisas podem ser superadas se eu colocar a minha fé em Deus. Então é desse jeito que está agora, mas eu estou dizendo agora, eu creio no poder de Jesus, que isso vai mudar. Vai mudar. Não ficará do mesmo jeito. Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. É algo que todo mundo pode viver, crentes ou não crentes. Provavelmente um dos maiores elogios que eu já recebi no decorrer dos anos, tenho certeza que muitos pregadores ouvem isso também, eu já ouvi isso muitas vezes. Você é uma pregadora equilibrada. Eu acho que o sucesso do nosso ministério, particularmente, atribuído ao fato de eu tentar sempre permanecer equilibrada. Eu acredito que quando você cai em um dos extremos, você acaba tendo problemas. Outra coisa que eu não faço, eu não tento rebaixar as outras pessoas para levantar o meu ministério.
Toda vez que você se levantar e pregar contra um monte de coisas o tempo todo, você terá problemas. Amém? Efésios 4,15 diz: portanto, que as vossas vidas expressem a verdade em todas as coisas, falando a verdade, lidando com a verdade, vivendo a verdade. Tudo em amor cresçamos, de todas as formas. Enquanto você não amar a verdade, você nunca vai crescer. Enquanto você não amar a verdade, você estará sempre abrindo portas para o inimigo. As pessoas têm muita dificuldade de encarar a verdade e de segurar a realidade. Novamente, hoje eu quero te encorajar com todo o meu coração a você olhar se realmente está vivendo uma vida equilibrada. É tão fácil sair do equilíbrio em diversas áreas se o diabo puder fazer com que não façamos nada. Ele tenta nos fazer ficar envolvidos, fazer algo que parece bom demais. Isso se torna um problema. Existem pessoas que se tornam realmente espirituais demais. Elas gastam tanto tempo em coisas espirituais que não cuidam das coisas em suas vidas, que elas precisam cuidar. Cuidar de suas casas, de suas famílias. Eu realmente quero te encorajar. Mantenha uma vida equilibrada. O título da minha mensagem hoje é Eu não vou me mover. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, estejam firmes, sendo constantes e imóveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sendo sempre superiores, excelentes, fazendo mais que o suficiente no serviço do Senhor, sabendo e tendo continuamente consciência que seu trabalho no Senhor não é em vão, ele nunca é perdido ou sem propósito. Eu realmente gosto dessa escritura. Há muitos sermões que você poderia pregar com esta escritura. Seja firme e imóvel. Nossa atitude tem que ser: eu não me moverei. A palavra firme indica que haverá uma razão para desistir e mudar o seu compromisso. Porque você fez um compromisso, isso não significa que não haverá nenhuma pressão vindo contra você para tentar te fazer voltar para o lugar de onde você veio. Ninguém nunca reparou que o diabo está sempre tentando te fazer voltar de onde você veio? Você percebeu que os israelitas, assim que saíram para o deserto, tinham que atravessar para chegar à terra prometida? Eles queriam estar na terra prometida, eles queriam ser livres daquela escravidão do Egito, mas eles teriam que atravessar o deserto para chegar. A Bíblia diz que eles levariam apenas 11 dias para atravessar aquele deserto e eles levaram 40 anos. Há muitas razões para isso. Uma delas era porque toda vez que havia dificuldades, eles queriam voltar de onde vieram. O diabo vai nos pressionar e tentar nos fazer desistir de qualquer compromisso, quer isso seja o compromisso de orar de manhã, o compromisso de estudar a Bíblia semanalmente, um compromisso de fazer algum tipo de serviço na igreja. Provavelmente não há como contar quantos de vocês têm pessoas que se comprometeram a vir nesta conferência com você e elas voltaram atrás. Veja suas mãos, veja. Você sabe por quê? Porque o diabo as pressionou. Ele encontra algum jeito de fazê-las mudar sua mente
e mudar o seu compromisso. Alguma coisa vem contra elas que não as deixa fazer tão facilmente o que elas tinham se comprometido a fazer. E sabe, é melhor que você entenda que você é ungido para fazer as coisas difíceis e todas as coisas não serão fáceis. Em nossa sociedade parece que adoramos o conforto e a conveniência. Eu acho que nós temos que acabar com isso. Há épocas onde nós precisamos estar firmes. Firme no grego significa estável e seguro. Mas ele menciona aqui realmente estar moralmente fixo. Ou seja, você tem que decidir que tipo de estilo de vida você vai viver. E isso é totalmente, radicalmente diferente do estilo de vida que você viveu antes de aceitar a Cristo como seu Salvador. Porque eu posso te dizer, Jesus vai bagunçar o seu estilo de vida. Ele não vai ficar feliz em ficar em uma pequena caixa no domingo de manhã que você pode tê-lo colocado. Ele quer sair da caixa e invadir a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos lá. Ele quer estar envolvido em como você se veste, com quem você anda, o que você come, o que você faz com o seu dinheiro, o que você conversa e o que você pensa. Ele quer estar envolvido em todos os seus planos. Ele não está procurando pelos santos da manhã de domingo e pecadores na segunda. Guerreiros da manhã de domingo e chorões. Vai ver que você é o tipo de pessoa com ânimo dobre. Um pouco morno, talvez. Talvez cocheando entre duas opiniões. Eu acredito que hoje alguns de vocês vão decidir se eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que fui chamado para fazer. Eu sei bem de onde eu vim, mas eu também sei para onde eu estou indo. E eu vou continuar com o meu compromisso. É isso que eu acredito e é onde eu vou ficar. E não me importa quem gosta disso, ou que eu tenha que deixar, ou que eu passe, eu não vou me mover das minhas convicções e meu compromisso. Porque vou te dizer algo, ou você fica firme em todas as coisas nesta terra, ou você vai acabar caindo em todas elas. Eu sei em quem eu creio. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. Não me importa com quantas pessoas não gostam, conjugado eu serei. Eu não me moverei. Sabe, quando eu for pressionado sobre algo, eu não vou responder. Você tem que entender que quando tudo isso acaba, isso vai acabar. Você não vai responder a ninguém, senão a Deus. E Deus é o único que vai te perguntar sobre você. Todos os homens vão ficar diante de Deus e dar conta de sua vida. Romanos 14, 12. Todos os homens ficarão diante de Deus e darão conta de suas vidas. Tudo o que eu quero ouvir do meu Senhor é: servo bom e fiel. Vamos, dê glória a Deus. Vá até Atos 20 e 24. Paulo passou por algumas coisas difíceis, não foi?
A maior parte do que ele passou é mais difícil do que qualquer coisa que passamos. Em Filipenses 4, quando Paulo disse regozije-se no Senhor, e mais uma vez eu digo regozije-se. Para dar valor nisso, você tem que saber onde ele estava. Quando ele escreveu isso, ele estava na prisão, mas ele não estava em uma prisão como as de hoje. Eu tive um privilégio de estar na prisão onde Paulo ficou. Ele está em melhores condições agora que quando Paulo ficou preso lá, porque quando ele estava lá, o esgoto da cidade estava correndo ali. E ele estava provavelmente em meio a fezes humanas até aos seus joelhos, talvez até o alto. Concreto e sujeira eram abundantes ali. Eu não sei, ela não era muito grande, talvez, como dali, aqui. E o mesmo em profundidade. E lá Paulo escreveu e disse, regozije-se no Senhor. E mais uma vez, eu digo, regozije-se. Você acha que ele fez isso por sentimentos? Eu acho que Paulo estava fazendo uma declaração. Eu acho que Paulo estava dizendo algo não apenas para a igreja, mas algo para ele mesmo ouvir. Às vezes, quando nos deparamos com situações difíceis, nós temos que falar alto para nos encorajar a nós mesmos. Para não desistirmos. Por isso que eu falo tanto sobre voltar para o diabo e confessar a palavra de Deus em voz alta. A sua boca é uma arma. E você precisa usá-la, não contra si mesmo, não contra o seu futuro, mas usá-la contra o diabo. Fale a palavra de Deus com a sua boca, deixe quem tem a minha palavra falar a minha palavra com fidelidade, a Bíblia diz. Jesus é descrito em Apocalipse sentado em um cavalo branco, com 2 espadas saindo da sua boca. Para mim isso indica que ele estava falando a palavra de Deus. Paulo disse, este mesmo Paulo que estamos falando, que estava na prisão, no esgoto, em Atos 20 e 24, isso está gravado, mas nenhuma dessas coisas comove a mim. Eu não sei o que isso te diz, mas quando eu li isso me pareceu uau. Isso me faz querer dizer, sim, esse é o tipo de pessoa que eu quero ser. Nenhuma dessas coisas comove a mim. Eu nem mesmo tenho tanta estima assim pela minha própria vida. Você vê, nós precisamos nos amar, mas não nos amar ao ponto de não passarmos por nada. Porque nós estamos muito preocupados com o nosso conforto e com tudo que seja conveniente. Contanto que eu acabe a minha jornada com alegria. Isso é tudo que eu vou ler sobre isso. Eu preguei séries inteiras com esta passagem há alguns anos, porque eu gosto disso demais. Nenhuma dessas coisas me comove. Tremendo. Alguém precisa entender isso aqui hoje? Nenhuma dessas coisas me comove. Não me importo com o que o diabo faz, eu não me importo com o que as pessoas dizem, não me importo com quanto tempo isso leva, eu não me importo com o que eu não vejo, não me importo com o que eu não sinto, eu sei no que eu creio, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, eu sei que as promessas de Deus são verdadeiras, eu sei que Deus não é homem para mentir, e eu sei que Ele é o meu justificador, eu sei que Ele me recompensará se eu permanecer fiel. Eu não vou voltar atrás. Agora eu estou compartilhando algumas das minhas determinações mais íntimas com você. E eu estou abrindo meu coração para você e compartilhando com você. Deixando você saber como eu saí de onde estava para onde eu estou. Nós não podemos nos sentar e esperar por um milagre toda semana. O fato de estarmos aqui é um milagre, a salvação é um milagre. Sabe, Deus às vezes nos deixa avançar sem qualquer esforço da nossa parte, mas eu vou te dizer que na maioria das vezes você tem que engolir e atravessar. Nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, então não podemos sair por aí resmungando sobre as coisas. Eu acho que eu não posso continuar, eu tenho feito a mesma oração por anos e não tenho visto nada acontecer até agora.
Eu não estou tentando fazer graça com a dor de ninguém ou o que você esteja passando, mas só estou dizendo que você tem que esperar o tempo. Você tem que esperar o tempo. A Bíblia diz e nos promete que Deus nunca permitirá que venha mais contra nós do que possamos suportar. Mas com todas as tentações, Ele provê o caminho para a saída, porque Ele é o caminho. Nós precisamos parar de dizer, não posso aguentar isso, não posso fazer aquilo, não aguento isso nem mais um dia. Toda vez que falamos isso, tudo que fazemos é nos diminuir e nos deixar menores e menores e menores e menores. Às vezes as pessoas param e desistem, e às vezes elas caminham um pouco e elas voltam para o Egito, mas isso não é porque elas desistiram, isso é porque elas realmente não sabiam como lutar o bom combate da fé e dizer, eu não vou me mover. Se você está tentando sair da pobreza e tem lido sobre as bênçãos de Deus na palavra, e você tem dizimado, ofertado, fazendo sua parte, cuidando do que é seu e fazendo o seu melhor, não deixe que o diabo diga que você nunca prosperará e que nunca terá nada. Você diz, escute, virá o dia quando eu vou poder entrar em qualquer loja, eu vou poder comprar qualquer coisa que eu queira e eu não vou ter que levar uma calculadora e ficar fazendo contas para saber se eu tenho realmente o suficiente. Eu não vou comer carne moída a minha vida inteira. Eu serei capaz de comer bife se eu quiser comer bife. Eu não terei que comprar em brechó, porque lá eles dão 75% de desconto. Eu irei em qualquer lugar que eu queira e eu vou usar roupas bonitas, porque eu sou filho de Deus e Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu vou lhe dizer isso agora. Se você tem um espírito religioso, agora você está meio furioso comigo. Caso você ainda não tenha notado, a única coisa que Jesus não podia suportar era demônios religiosos. Durante toda a minha vida, eu nunca entenderia estas pessoas que sempre querem dizer para todo mundo que eles não podem ter nada. Você não pode encontrar isso na palavra de Deus. Podemos ter tudo que podemos manusear, mas elas não podem nos ter. Como você pode ser uma bênção se você não é abençoado, querido? Você tem que começar onde está, e se você não começar onde está, nunca chegará onde quer chegar. Mas não desista. Não deixe o diabo te fazer ficar acomodado. Não, se acomode. Não se acomode. Não deixe o diabo te dizer que você nunca será promovido no trabalho. Não deixe o diabo te dizer que você vai ficar sozinho a vida inteira. Não deixe o diabo te dizer que você nunca poderá ter um bom relacionamento. Pare de escutar suas baboseiras e diga, diabo, eu não vou me mover. Eu sou uma guerreira da palavra de Deus e as promessas de Deus são para mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, há muita coisa que Deus pode fazer por você. Coloque diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida. Você tem que fazer escolhas. Deixe-me citar 3 passagens. 1 Reis 18, 21. Decida quem você seguirá e pare de cochear entre 2 pensamentos. Ele disse, se você vai servir a Baal, então sirva a Baal. Se vai servir a Deus, então sirva a Deus. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho que fazer orações de cabeça baixa em restaurantes. Agora, eu não tenho que gritar e fazer cena e dar vexame, mas eu não tenho vergonha de orar sobre a minha comida em público. Quando em meio a algumas pessoas ou estou com um amigo, nós começamos a conversar sobre Deus, nós não temos que cochichar. Eu não vou cochear entre 2 pensamentos. Apocalipse 3, 15 a 17 nos diz algumas coisas realmente boas. Ele diz, Deus odeia compromissos monos. Ou você é quente ou frio e não seja mono, porque se você for mono, eu vou vomitá-lo da minha boca.
Josué 24:15 diz: vocês devem escolher quem vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você for servir a Deus radicalmente, você pode servir a Deus religiosamente, as pessoas não vão ficar furiosas se você for à igreja uma vez por semana. Isso é socialmente aceito e o tipo de coisa agradável de se fazer. Mas se você começa a trazer isso para a sua vida, para o seu trabalho, se você começa a levar seus compromissos para as reuniões de família, se começa a levar seus compromissos para os seus amigos agora, você vai ter que pagar um preço. E se você realmente estiver comprometido a lutar, a ir a todos os lugares com Jesus Cristo, você vai ter que pagar um preço. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, deixe eu tomar a sua cruz e me seguir. Está falando sobre viver uma vida sem egoísmo, não estar preocupado apenas com o que acontece conosco. Você não pode ir a todos os lugares com Deus se você estiver preocupado com seu próprio conforto e sua própria conveniência e suas necessidades. Foi por isso que Paulo diz: nenhuma dessas coisas me comove, nem mesmo faço questão de ter tanto apego pela minha própria vida. Por que Paulo não se preocupava? Por que saber para onde estava indo? Viver com Cristo ou morrer é lucro, ele disse. Tem pessoas ao redor do mundo hoje que estão desistindo de suas vidas. Literalmente de suas vidas físicas, para levar o evangelho. Nós temos 2 homens em um país que eu não posso dizer o nome, que estavam fazendo coisas clandestinas, traduzindo nossos livros, levando a palavra ao redor deles. Estavam fazendo algo não apenas para nós, mas pelas pessoas. Sabiam do perigo e disseram: nós não nos importamos, nós estamos dispostos a entregar nossas vidas. Eu estou triste com isso, mas aqueles 2 homens, há 3 semanas atrás, foram sequestrados, foram descobertos e foram torturados e assassinados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso está acontecendo agora, em nossa sociedade, hoje. Nós deveríamos nos envergonhar de nós mesmos, todos nós, inclusive eu, se nós nem mesmo queríamos ficar desconfortáveis. Tiago 1,6,8 nos adverte a não sermos de ânimo dobre e diz: o homem vacilante nunca terá nada que ele pede para o Senhor. O maior perigo que a Igreja de Jesus Cristo enfrenta hoje é a prova de se comprometer e não estar mais confortável por não ser aceito pelas pessoas. Nós somos parceiros com Deus e isso significa que Ele tem uma parte e nós a outra. Mas a vida fica realmente difícil quando nós tentamos fazer a parte de Deus. Uma das coisas que não é nosso trabalho fazer é saber de todas as coisas. Há realmente várias coisas, como confiar em Deus, se nós não temos algumas perguntas respondidas. Não é nosso trabalho saber todas as coisas, é nosso trabalho confiar em Deus e tomar as decisões. E com a ajuda do Espírito Santo, então nós prosseguiremos e venceremos e nunca desistiremos. Eu agradeço por você estar comigo hoje, me dando uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você. A semana toda nós discutimos o tópico da depressão. Todos precisamos de encorajamento para passar pelos momentos difíceis. É por isso que sinto muito forte de tirar um tempinho nas minhas conferências só para edificar as pessoas. Gosto de exortar as pessoas. Isso aqui talvez hoje seja especialmente para você. Ou se aproveite, mas principalmente, deixe Deus falar com você. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em João capítulo 10, verso 10. Quero exortá-lo por alguns minutos aqui, pois estamos começando a falar sobre desfrutar sua vida. Alguns de vocês pensam: se tivesse a minha vida, você não desfrutaria. Sabe de uma coisa? Eu creio que desfrutar de sua vida é uma decisão. Não é algo que você tem que sentir. É uma decisão, porque se formos desfrutar somente do que nos faz sentir bem,
Se formos desfrutar somente nos dias que tudo ocorre do nosso jeito, não teremos a chance de desfrutar muito em nossas vidas, não é? Quantos aqui poderiam ter mais alegria em sua vida? E quanto a ter mais riso, divertimento, alguém poderia ter mais divertimento? Daqui a pouco você vai rir, contarei piadas. Jesus disse, o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. O diabo quer roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua família, roubar o seu futuro, roubar o seu dinheiro, roubar o seu propósito. Ele quer matar e destruir tudo de bom que Deus quer que você desfrute. Mas Jesus disse, eu vim. Só aí dá uma pregação inteira, não dá? Eu vim. Para que vocês tenham e desfrutem das suas vidas. E a tenham abundantemente, até que possa transbordar. Abre João 15. Os primeiros 10 versos de João 15 falam sobre permanecer na videira. Permanecer significa viver, ficar, habitar. Não quer dizer visitar, quer dizer ficar onde está. Vivendo nele. Ele é a nossa vida, nossa força, a fonte de todas as coisas que precisamos. Como a canção que a Jaque cantou, por tua causa eu vivo, por tua causa eu morro. Tudo que eu fizer farei para o Senhor. Paulo disse, se comemos, comemos para o Senhor. Se vivemos, nós vivemos para o Senhor. E se nós morremos para o Senhor. Não sejamos religiosos. Vamos deixar que Ele seja o centro de todas as coisas em nossas vidas. Amém? Aqui está dizendo sobre permanecer nele. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e eu o farei. Mente. Amém? Então podemos nos levantar e chateá-lo muito nessa noite, amém? Você não acha que seja meio estranho que no decorrer dos séculos tenha sido aceitável para que as pessoas se ajuntem na igreja e chorem? Mas quando aparece um riso na igreja, todos pensam que é carnal, que isso não é de Deus e que é a coisa mais esquisita. Deus se assenta nos céus e ri dos nossos inimigos. A Bíblia diz, Deus deu a você este riso que você tem. Alguns riem tão mal, seu músculo de riso não está sendo muito usado, sabe? Precisamos aprender a usar qualquer desculpa que pudermos para rir, aliviar e desfrutar. Mas você sabe que tem uma hora apropriada para rir, é claro. A Bíblia diz que tem tempo para rir e tempo para chorar. Eu já estive com pessoas que riem de tudo e chegam ao ponto de serem rudes e ridículas. Mas temos que desfrutar nossas vidas. Precisamos desfrutar de cada momento das nossas vidas. Você precisa desfrutar de ir ao supermercado. Desfrutar quando tiver que trocar o óleo do carro. Desfrutar quando for cortar a grama. Quando for limpar a sua casa. Desfrutar quando for lavar sua roupa. Quando for dirigir para o trabalho. Você precisa desfrutar do seu emprego e desfrutar de si mesmo. Você me ouviu? Você tem que desfrutar de si mesmo. A Bíblia fala para a mulher desfrutar do seu marido. Sim, uma senhora aqui disse sim. Uou! Ela foi direto ao assunto.
Na maior parte do tempo estamos ocupados achando que está errado com todo mundo e tentando consertá-los. Você tem que desfrutar dos seus filhos, de si mesmo, de sua esposa, se você for casado, dos seus amigos, da sua família, da sua vida. Desfrute de todas as coisas. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. João 17, 13. E agora estou vindo a vocês, Jesus disse, e digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que a minha alegria seja cheia, completa e perfeita neles, para que eles possam experimentar o meu deleite cumprido neles, para que a minha alegria seja aperfeiçoada em suas almas e para que eles tenham minha satisfação preenchendo seus corações. Para mim parece que Jesus quer que nós sejamos muito felizes. Amém? Para mim parece que Ele realmente quer que desfrutemos de cada coisa que fizermos. A Bíblia diz em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Jesus disse, tenham bom ânimo. Esta é a resposta para os nossos problemas. Tenham bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Posso dizer, tenho que trabalhar um pouco com vocês. Tenham bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Se quiser, você pode se afundar na depressão. Qualquer um pode ficar deprimido se quiser. Cada um de nós tem coisas suficientes acontecendo em nossas vidas que, se quisermos nos concentrar no que não gostamos, poderíamos ficar deprimidos. Amém? Você acha que o dinheiro resolveria esses problemas? Não. Alguns de vocês são solteiros e pensam, se eu pudesse me casar, e os que são casados pensam, por que eu me casei? Os que têm filhos, as pessoas que não têm filhos pensam, se eu tivesse filhos, e as que têm pensam, eu ficaria feliz quando meus filhos crescerem e puderem se virar. Se eu tivesse uma casa maior, e quando consegue uma casa maior, pensa, se eu tivesse alguém para limpar a minha casa grande. Aí você arruma uma empregada, e daí você pensa, se eu arrumasse outra empregada, porque eu não gosto dessa aqui. Alguém está entendendo a minha mensagem aqui? Vire para a pessoa do seu lado e diga, se você vai ser feliz, terá que ser com propósito. Amém? Eu realmente não aproveitei muito a minha infância. Na verdade, eu não tive nenhuma infância, porque eu fui abusada sexualmente pelo meu pai durante um longo tempo. E a única coisa que me lembro quando estava crescendo é do medo. E de querer que a minha infância acabasse. Para falar a verdade, eu meio que odiava ser criança. Simplesmente porque aquilo significava dor para mim, que as pessoas estavam me puxando e tomando decisões por mim, e que ninguém, na verdade, se importava comigo. Eu sentia que as pessoas estavam me usando, então eu só queria apressar e crescer. Para que pudesse fugir daquelas pessoas e pudesse tomar minhas próprias decisões e me certificar de que ninguém estava me ferindo. O único problema é que cada adulto saudável precisa ter uma criança dentro dele. Ou então tudo que fazemos é trabalhar e sermos responsáveis. Trabalhar e sermos responsáveis. Foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei, fui responsável, eu trabalhei, fui responsável, eu trabalhei, fui responsável. Eu cuidei dos meus filhos, mas eu não sabia, na verdade, como parar e desfrutar deles. Fazia minhas responsabilidades, meus deveres como esposa, mas eu não sabia como desfrutar do meu relacionamento com meu marido. Agora, graças a Deus, eu aprendi algo melhor. Talvez nos últimos 15 anos, mas eu gastei muitos anos da minha vida sem saber como desfrutar da minha jornada. Amém? Porque o que importa na vida é a jornada e não o destino. Você está me ouvindo? Todos estamos indo para algum lugar, mas assim que você chegar lá, estará indo para um outro lugar. Gastamos mais tempo de nossas vidas esperando do que fazendo algo nos momentos que recebemos o que nós estamos esperando, e ficamos muito empolgados com isso ou aquilo, porque somos criados por Deus para sermos guiados para o alvo, e não é muito longo e começamos a esperar por outra coisa e o processo começa de novo. Vou repetir, o que importa não é o destino, é a jornada. Se não aprendermos a aproveitar a jornada, perderemos a maior parte do significado da vida. Eu estou falando até mesmo das coisas simples na sua vida diária. Se você é uma dona de casa que fica em casa e tem seus filhos, se você quiser, pode achar que a vida é tão chata. Eu tenho que acordar hoje, e limpar a casa de novo para eles bagunçarem. Tenho que ir ao supermercado, comprar os mantimentos, colocá-los no carro, carregar, colocá-los dentro de casa.
fazer a comida, colocá-la na mesa, e eles comem em 20 minutos, isso me toma 3 horas para fazer, e ninguém sequer fala que está boa. Mas sabe de uma coisa? Você quer que eu fale como... O diabo suga toda a sua alegria das coisas simples, porque nós não fazemos tudo o que fazemos para o Senhor. Você me ouviu? Se você lavar as roupas para o Senhor e for no supermercado para o Senhor e fizer a comida como se fosse para o Senhor, você ficará feliz em tudo que fizer porque está fazendo para o Senhor, e então o diabo não poderá roubar sua alegria. Se fizermos tudo para o Senhor, então a nossa recompensa vem do Senhor. Frequentemente fazemos coisas para obter um tipo de reação das outras pessoas, e então obtemos uma reação que nós não gostamos ou não obtemos reação nenhuma, e então ficamos frustrados porque eu estou fazendo isso tudo e ninguém me agradece. Estou tentando ajudá-lo hoje, parece que está dando certo. Eu finalmente percebi que o diabo tinha roubado a minha infância e eu comecei a pedir a Deus que a devolvesse a mim. Uma das coisas que eu tive que aprender foi como desfrutar cada coisinha que eu fazia e desfrutar de tudo com um propósito. Houve momentos em que eu tive que literalmente gritar para o diabo sozinha na minha casa, comigo mesma: eu vou desfrutar da minha vida! Eu vou desfrutar a minha vida! Posso me lembrar que nos primeiros anos do meu ministério eu nem desfrutava disso. Eu ficava feliz, de certa forma, porque era o meu sonho, era a minha visão, mas às vezes eu me pegava pensando assim: quando a conferência acabar, eu farei isso e farei aquilo e aproveitarei. Quando isso acabar, eu vou fazer isso e vou aproveitar aquilo. Ou quando as férias vierem, quando? Finalmente eu pensei um dia: esta é a minha vida. Eu vivo nessa plataforma, ou na frente de uma câmera de televisão, ou em algum quarto estudando para poder estar aqui. Isso é a maior parte da minha vida, não que eu não faça outras coisas, mas esta é a minha vida. Então, se eu não desfrutar do que eu estou fazendo enquanto eu estiver fazendo, eu não poderei ter muito na minha vida. Então, sabe de uma coisa? Eu estou me divertindo hoje. Você pode achar estranho, mas eu estou me divertindo. Deixe-me lhe dizer outra coisa que eu decidi. Acho que quanto mais velho você fica, mais você muda a forma de pensar sobre as coisas. É sério. Vocês que têm 20, 25, vocês não pensam como nós que temos 50, 60 anos? Não pensam. Eu sei que você pode até ter uma ideia, mas de repente, quando eu fiz o meu 60º aniversário, eu tive esta revelação de que eu já vivi mais da minha vida do que ainda vou viver. Quando você tem 20 anos, você acha que vai durar para sempre? Quando tem 30, você pensa, ó... Você sabe, mas quando tem uns 60, começa a pensar, Sabe o que eu decidi? Eu não posso desperdiçar os meus dias. Amém? Então vamos trabalhar o seu riso nesta manhã. Tem umas coisas verdadeiras que as crianças dizem, sabe? Não tem nada mais engraçado do que uma criança. Um garotinho estava orando: Senhor, se não puder me fazer um garoto melhor, não se preocupe, eu estou me divertindo do jeito que sou. Um menino de 3 anos orou: Pai nosso que estás nos céus, santinado seja o seu nome. Uma professora de escola dominical perguntou à sua classe qual era o nome da mãe de Jesus. Uma criança disse Maria. Então a professora disse: você sabe qual era o nome do pai de Jesus? Uma criança disse: Virgem. O quê? Confusa. Confusa, a professora disse: de onde você tirou isso? O menino disse: bem, sempre falam sobre Virgem e Maria.
Sabe, tem pessoas que são tão religiosas que ouvem coisas assim e pensam que Deus irá nos fulminar. Deixe-me dizer uma coisa, Deus tem senso de humor. Se ele não tivesse, certamente não poderia nos aguentar. Uma classe de escola dominical estava estudando os 10 mandamentos e estavam prontos a discutir o último. A professora perguntou se alguém sabia qual que era. A Suzy levantou a sua mão e ficou de pé e falou: "Não descobrirás a esposa do teu próximo." Alguns de vocês não sabem qual estão assim. Não cobiçarás. Depois da apresentação do seu irmão na igreja, Jason chorou no caminho de volta para casa, no banco de trás do carro. O seu pai finalmente disse para ele 3 vezes: "Qual o problema com você, Jason?" E o garoto respondeu: "O pregador disse que quer nos ver no lar cristão, mas eu quero ficar com vocês." Eu estava ensinando a minha filha de 3 anos, Kathleen, a oração do Senhor, muitas noites na hora de dormir. E ela conseguia repetir as frases comigo. E finalmente... que ela podia falar sozinha. Eu ouvi com orgulho quando ela cuidadosamente falou cada palavra até chegar ao final da oração. Não nos deixe cair em tentação, mas envia-nos alguns e-mails. E uma outra de 4 anos de idade orou: "E perdoa as nossas latas de lixo, assim como perdoamos aqueles que colocam lixos em nossas latas."
Uma mãe perguntou para os seus filhos no caminho para a igreja por que é necessário ficarmos quietos na igreja. A garotinha respondeu, porque as pessoas estão dormindo. Aleluia! Eu acho que tem muita coisa para se rir se quisermos. Uma esposa convidou algumas pessoas para jantar e na mesa virou para sua filha de 6 anos e disse, você gostaria de abençoar a comida? A menina disse, eu não sei o que vou dizer. Bem, diga o que você ouve a mamãe dizer. A menina baixou sua cabeça e disse, Senhor, por que afinal eu convidei todas essas pessoas para jantar? Anda, dê todo louvor ao Senhor, porque podemos rir e nos divertir na igreja. Aleluia! Obrigada, Senhor, pelas risadas. Você não se sente bem melhor agora que deu umas risadas? Nessa noite, quantos aqui irão se comprometer a começar a desfrutar mais da sua vida com um propósito? Em cada área de cada coisa na sua vida, desfrute com um propósito. Sabe, desfrutar é uma postura que você toma quanto ao que está fazendo, é uma postura mental e emocional que você toma, é uma atitude que você decide ter. Não é baseado no que está acontecendo de bom conosco, é baseado em como encaramos a vida. Eu oro para que você tenha aprendido algumas informações valiosas que podem ajudá-lo a vencer a depressão. Deus quer que gostemos de nós mesmos e desfrutemos nossas vidas.
cố gắng nhớ hết những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Bây giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, rồi em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần nữa. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi cả mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh đã ôm trên đời mình, em chẳng còn giữ để lại cho duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng